Oi, 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 oi. Caralho. Como você tá se sentindo? Tudo bem com você? Como tem sido esses dias? O que você tem notado de diferente? O que você tem feito diferente? Conta pra mim aí nos comentários. Fala pra mim como que você tem conseguido fugir um pouco da rotina dessa correria, desse sistema que acaba consumindo a nossa energia, né? Fala pra mim. Hoje eu vim aqui para falar para você sobre uma coisa que obviamente aconteceu comigo essas últimas semanas e eu comecei a prestar um pouco atenção, a parar e pensar nisso, como eu tenho feito, eu tenho pego entrado nesse espaço de ter essa consciência das coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu não sei, eu não costumava fazer isso, então as coisas só simplesmente passavam por mim, ficavam, enfim, era um espaço diferente que eu estava antes, né? Porque eu não tinha a consciência. Não é que eu não tinha, né? Eu escolhia não estar consciente sobre as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Então as coisas simplesmente passavam, aconteciam, enfim. Hoje eu procuro estar consciente, pensar um pouco sobre as coisas que acontecem. E para não alongar muito, qual foi a situação, né, que deu esse start essas últimas semanas? Eu resolvi comprar um tênis novo, né? Geralmente eu costumo ter dois tênis e geralmente um eu uso para sair, o outro eu uso mais para o dia a dia e tudo mais. E isso aí também já é um padrão, né? Porque acho que a gente sempre cresce ouvindo aquela história de tem a roupa de sair, tem a roupa de ficar em casa, tem a roupa de ir trabalhar, tem a roupa de ir para a escolinha, enfim. E isso aí fica tão... A gente agarra isso com tanta força que nunca não solta mais, né? Eu tenho trabalhado com isso também para me desfazer dessas coisas e tudo mais. Mas enfim, geralmente eu tenho dois tênis e uso até eles acabarem e tudo mais, depois eu resolvo comprar outro, enfim. Aí eu já tive uma experiência com isso quando eu era menor, quando eu era mais adolescente, né? E aconteceu de novo, né? E aí eu comecei a prestar atenção. Eu sempre tive um gosto um pouco peculiar para as coisas. Então, tipo, eu sempre queria coisas diferentes. E isso aí acabava acarretando várias coisas, principalmente nessa época de escola, de adolescência, que você precisa ter um padrão, você precisa chamar, enfim. E só que eu sempre tive esse gosto peculiar, eu não queria ter as coisas iguais a todo mundo, eu queria ter coisas diferentes. E aí dessa primeira vez, quando aconteceu, e era um tênis, ele não era diferentão, ele era, ele tinha umas coisas que não eram iguais aos tênis convencionais. E ele era branco, inteiro branco com uns detalhes em azul. E quando eu cheguei em casa, já foi nossa, mas você comprou esse tênis, é branco. Nossa, mas esse tênis tem um negócio em cima do cadarço, que coisa feia. Nossa, é um tênis não sei o que lá. E aí já travou, né? Porque já começa o julgamento sobre o tênis, sobre você usar o tênis e acontecer várias outras coisas e tudo mais. Enfim, mas eu continuei usando o tênis, mas bem menos do que eu gostaria de usar e comecei a usar para outras coisas e não para o fim que eu queria usar. Às vezes eu fico olhando para os lados aqui porque tem muito bichinho aqui, muito.
muitos bichinhos diferentes e eu adoro ficar vendo, então, enfim. E começou o julgamento sobre esse tênis, e quando eu usava o tênis era zoação, enfim. E por fim eu usei poucas vezes o tênis e aí por causa disso daí, depois foi aquilo, eu falei que você não ia usar, né? Beleza. Aí dessa vez eu comprei o tênis, e aí ao longo desse passar do tempo, eu comecei a comprar tênis mais dentro dos padrões para as pessoas não me zoarem. E às vezes eu gostava de determinado modelo e cor de tênis, e às vezes eu nem evitava comprar porque eu queria evitar passar pela situação novamente. Mas eu sempre fui mudando, né? Porque eu sempre tive esse gosto diferente. E dessa vez eu comprei um outro tênis. Cara, ele não é um tênis tão diferentão. Só que ele tem uma cor diferente. E é uma cor que eu nunca tive. E eu olhei, achei bonito e falei, cara, vou comprar e foda-se. E comprei. Ele é um verde meio neon e tal. Enfim. E eu comprei porque eu tenho outro filtro para comprar tênis agora, porque eu quero tênis leve e confortável. Então, geralmente, quando entra dentro desse filtro, são os tênis mais diferentes e às vezes são tênis que eu gosto e que faz sentido para mim. Então eu vou e compro. E esse tênis ele não era tão diferente assim, questão de modelo, mas ele tem a cor um pouco chamativa. E beleza, comprei o tênis chegou e eu comecei a usar o tênis. Só que, cara, tipo, eu comecei a usar o tênis e eu percebi que todo mundo tava olhando pra mim, no caso pro tênis. E eu andava na rua, indo pro trabalho, as pessoas estavam na rua, dava pra perceber que elas davam uma disfarçada e olhavam. E no trabalho a mesma coisa, tipo, a pessoa chegava, a primeira coisa que a pessoa olhava era o tênis e já começava. Nossa, que cor diferente esse tênis. Nossa, quantas pilhas você colocou? Aquelas piadinhas, aquelas coisas de sempre. De verdade, eu não me incomodo muito mais com isso e eu aprendi uma coisa que eu uso que, tipo, eu entro na zoação e às vezes eu faço outro questionamento em cima das brincadeiras e dos questionamentos das pessoas. E eu vejo que isso dá uma diminuída. Então, tipo, a pessoa falou, nossa, que cor diferente desse tênis, né? Aí eu falei, você viu? Mas ele é confortável. E aí a pessoa já, enfim, aí entra nisso. Mas o que me fez pensar mesmo é que o porquê que chama tanta atenção e o porquê que causa tanto impacto e porquê que as pessoas se incomodam tanto quando você é você, quando você faz as coisas que você quer, quando você faz as coisas que você, tipo, gosta, que você fala, não, eu quero experimentar isso, porque eu acho que vai ser legal pra mim, porque combina comigo e porque de fato eu quero isso. Porque eu quero. E as pessoas chamam a atenção das pessoas de um jeito que é muito diferente. Cara, eu comprei porque eu quis, eu comprei porque eu achei que é confortável, porque eu gostei da cor, era uma cor que eu nunca tive, e eu falei, cara, vai combinar comigo, enfim, eu quero experimentar isso. E, e, e ponto. E eu tô usando tênis, e todo dia eu vejo que alguém olha, que alguém nota, que alguém faz uma brincadeira. E, cara, beleza, pra mim tá tudo certo, tá, tipo, quando eu era mais adolescente eu ficava estressado, brigava e tudo mais, e às vezes eu até parava de usar, né, como foi o caso do outro, eu usei poucas vezes. Mas me chamou a atenção isso, cara, porque que quando você começa a ser você, quando você começa a fazer as coisas que você quer, chama a atenção das pessoas, as pessoas se incomodam, parece. Parece que as pessoas queriam ter aquilo ou queriam fazer aquilo e elas não fazem, e aí de alguma maneira elas precisam dar um pitaco, elas precisam dar uma alfinetada, elas precisam fazer alguma coisa para elas talvez se sentirem melhor ou entrar num espaço de tipo, não vou comprar, tipo, sei lá. Nessa questão, assim, eu fiquei pensando muito nisso
E também me trouxe coisas que eu fiz com várias pessoas isso. Porque às vezes eu não tive a coragem de fazer o que aquela pessoa fez e eu precisei ir lá e dar um pitaco, dar uma cutucada, falar alguma coisa, tipo, para eu me sentir melhor. Mas no fundo eu queria fazer o que aquela pessoa estava fazendo, eu queria ter aquela pessoa, eu queria ter a coragem que aquela pessoa tinha. Aí eu lembrei de uma outra história de um cara na época da escola que tinha a moda do topete. E, cara, ele incrementou o dele. Tipo, todo mundo tinha o topete, que era passar o gelzinho e fazer o topete. O meu cabelo, por ser, quando curto ele era liso, não conseguia, o topete não parava em pé. E aí eu ficava putaço com isso daí, mas enfim, não dava certo o topete. E esse cara aí, tipo, ele, além do topete, ele pintava o topete toda vez de uma cor diferente, velho. E, mano, era muito, tipo, era muito da hora. Porque cada dia ele tava com um topete de uma cor diferente. E isso aí me chamava atenção. E ele era meu amigo, né? Ele era meu amigo e tal. E eu curtia, mano. Só que eu não tinha coragem de fazer o que ele fazia. Então muitas vezes eu dava uma zoada, fazia alguma crítica, sei lá, pra eu me sentir melhor, porque eu não tinha essa coragem e porque eu não conseguia fazer comigo e também não tinha coragem de inventar uma coisa nova que combinasse comigo também, enfim. E lembrei dessas coisas, cara, e eu fiquei tentando, e eu falei, cara, eu não posso mais fazer esse tipo de coisa com as outras pessoas, porque entra em julgamento, entra tanta coisa pesada, ruim, tanta coisa que não faz sentido nenhum, porque quando você é você, quando você está fazendo o que você quer, tem sempre uma pessoa te julgando, tem sempre uma pessoa te enchendo o saco, pegando no seu pé. E eu não quero ser essa pessoa para as outras pessoas. Eu não quero ser essa pessoa para as pessoas que eu amo, que estão comigo no meu dia a dia. Então eu comecei a prestar atenção nisso. E se vale a dica e se for leve, contribuição, e se isso acontecer com você também, tenta ressignificar, tenta ver de um ângulo diferente. Porque aconteceu comigo, tem acontecido comigo por causa do tênis. E eu também não tô, tipo, brigando com as pessoas porque elas estão julgando, porque talvez as pessoas que queriam usar algo confortável no trabalho e por algum motivo elas não fazem, não têm a coragem, talvez, sei lá. E como eu tô fazendo isso, talvez elas se sintam nessa obrigação de dar essa cutucada e para se sentir melhor e tal, tentar inibir, enfim, eu sei lá, eu só sei que tipo, eu não quero ser a pessoa que tá fazendo isso mais, porque eu sei que eu já fiz isso, porque acontecia ao contrário comigo e eu não tinha coragem de fazer as coisas e eu deixava a opinião das pessoas me influenciarem, eu não comprava as coisas que eu gostava, porque eu tinha medo de julgamento, e hoje eu tô mudando isso e eu não quero ser essa pessoa. E se vale a dica também, tenta olhar por essa outra ótica para que você, a partir do momento que você não é a pessoa que julga, que você não é a pessoa que está fazendo essa crítica, que está impedindo a pessoa de ser quem ela de fato é, você começa a ser você também, porque você não carrega esse peso. E é tão bom quando você não carrega peso nenhum, porque, cara, a gente anda tão pesado energeticamente, fisicamente, cansado. E quando a gente se livra desses pesos de julgamento, de todas essas coisas, a gente começa a se sentir mais leve e tem espaço. E quando tem espaço, a gente começa a ser quem a gente é. Então é isso que eu queria comentar com vocês, compartilhar com vocês, enfim. Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal, que eu estou sempre gravando vídeos e falando das experiências, falando das minhas composições, falando de coisas que acontecem comigo. Então se você gostou, dá um curtir aí, se inscreve no canal e me acompanhe aí. Se tiver qualquer coisa, dicas, coisas que vocês querem falar, coisas que acontecem com vocês, experiências, deixem no comentário e vai ser um maior prazer ter vocês aqui participando, compartilhando as coisas comigo também, porque a vida é sobre compartilhar. E obrigado por ouvir aí.